Olá, boa tarde. Pois é. Então, gente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: veja bem, o Brasil ele chegou a, digamos, a uma encruzilhada. Ninguém mais tem valor a não ser o teu trabalho. Quer dizer, ninguém mais vale nada. Por quê? Porque eles criaram uma espécie de castas. Ninguém presta, só você. O trabalho de ninguém mais vale, só o teu. O dinheiro de ninguém mais vale, somente o teu. Ou seja, não adianta você fazer absolutamente nada, porque não vale mais nada do que possa ser feito pelo outro, a menos que seja você a fazê-lo. Muito bem. Nós vimos aqui o capitão Augusto, que é deputado federal, e naturalmente da Polícia Militar. Ele faz um texto bastante interessante, porque ele viu que uma magistrada andou falando algumas besteiras, né? E ele desenvolveu um texto cujo título é Respeito é bom e o policial militar merece. Na sua página do Facebook, diz ele assim no seu texto, e eu quero lê-lo na íntegra. Na sua página do Facebook, a juíza paulista Ivana David ofendeu os policiais militares ao afirmar que crime se enfrenta com inteligência pela Polícia Judiciária, PC e PF. O resto é jabuticaba. Além de demonstrar absoluta falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema de segurança pública, que engloba, além das polícias civis e da Polícia Federal, as polícias militares, os corpos de bombeiros militares, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal e as guardas municipais, a eminente magistrada ainda revelou seu desprezo pela Constituição da República, que, na sua opinião, previu jabuticabas na arquitetura da segurança pública. Não se discute a importância do trabalho desenvolvido pelas polícias civis e pela Polícia Federal, mas é inaceitável a ofensa proferida pela juíza Ivana David contra os milhares de policiais militares que todos os dias patrulham as ruas e oferecem suas vidas para proteger a sociedade. Talvez a magistrada não saiba, provavelmente porque só frequenta shoppings e não ande pelas ruas da periferia, mas, antes de tudo, segurança se faz com prevenção, com a presença ostensiva do policiamento nas ruas, inibindo a prática delituosa e prendendo em flagrante os criminosos, apesar da justiça soltá-los logo em seguida para que voltem a cometer crimes. Apenas para ilustrar a importância da Polícia Militar para a segurança pública todos os dias, a Polícia Militar do Estado de São Paulo registra aproximadamente 5.000 boletins de ocorrências e realiza perto de 6.000 atendimentos sociais. No ano de 2017, os policiais militares paulistas prenderam 111.582 pessoas, capturaram 32.352 condenados procurados, localizaram 81.052 veículos furtados ou roubados e apreenderam mais de 163 toneladas de drogas. E tudo isso sem qualquer valorização por parte do governo e ainda escutando impropérios e ofensas como estas dirigidas por Vossa Excelência, a magistrada Ivana David. A Polícia Militar não é resto. O policial militar não é jabuticaba. O policial militar é um profissional da segurança pública e faz a diferença na garantia da ordem necessária para a vivência democrática. O policial militar merece respeito. As amizades que a insigne juíza Ivana David nutre com alguns policiais civis
não lhe autorizam proferir ofensas gratuitas aos homens e mulheres que orgulhosamente vestem suas fardas bandeirantes para servir e proteger. Respeito pelas instituições é o mínimo que se pode esperar de alguém que exerce um cargo tão importante quanto o de magistrada. Respeito é bom e o policial militar merece. Capitão Augusto, deputado federal. Pois é, doutora Ivana David, eu creio que a senhora poderia ter dormido sem essa, não é? Aliás, esse texto é antigo já, né, doutora? E eu só estou trazendo a público agora. Eu estou trazendo a público agora, doutora, porque, infelizmente, pessoas como a senhora estão em quantidade pelos altos salões das cortes brasileiras, né? Nós temos aí pessoas como a senhora que estão, inclusive, aplaudindo Marielle, aquela vereadora que morreu lá no Rio de Janeiro, né, baleada, que não deveria ter morrido, claro, mas morreu baleada e virou heroína. Veja, senhora magistrada, ela virou heroína. E aquela professora que morreu carbonizada ao defender seus alunos num jardim de infância, ninguém mais nem lembra que ela existe, doutora. Eu não sei nem o nome dela, coitada. Sabe? Aquela mulher, doutora, ela caiu no ostracismo. O nome dela foi esquecido, provavelmente pela senhora também, doutora. Existem milhões e milhões de pessoas, doutora, que saem todos os dias de casa para o trabalho e que estão sendo atropeladas pela violência. Violência, aliás, defendida pelos altos salões, doutora. Violência, aliás, que encontra rescaldo e respaldo nos salões da alta magistratura brasileira, que encontra proteção junto à OAB no Brasil, que encontra proteção junto a seus pares no STF, no STJ, né? Pessoas que, inclusive, já tem gente que os defende até como deputado, como vereador, enfim, nos próprios tribunais, né? Melhor, nas casas de leis, no legislativo, no executivo e no judiciário, nós já temos bandidos que estão ali somente para defender bandidos. Veja-se o caso do Apedeuta, né? O Apedeuta foi considerado criminoso em segunda instância por 3 votos a 0 no Tribunal Regional Federal, né, um tribunal da 4ª região, eu creio que, veja bem, por pares seus, então deveria ter o respaldo de toda a magistratura, e ele encontra agora um STF acovardado que o defende, que o libera, que o liberta da forma mais esdrúxula possível. E ele fica aí falando besteira de norte a sul, leste a oeste, contra a magistratura, contra pares seus, doutora, contra pessoas que estão igualmente a senhora tentando fazer um trabalho que preste para esta nação, doutora. Sabe, doutora, existem pessoas que ignoram uma história bastante interessante. Moisés foi abandonado pela mãe dentro de um cesto num rio, tá? E naquele rio a filha do faraó estava tomando banho, doutora. E aí a filha do faraó viu aquele cesto, achou interessante, pegou aquela criança e levou para o castelo e cuidou daquela criança como se fosse um filho dela. Moisés, doutora, foi educado no palácio pela filha do faraó e, portanto, ele deve ter sido acolhido pelo faraó como se ele fosse praticamente um neto, porque aquela criança era como se fosse a boneca da filha do faraó. Então o faraó provavelmente acolheu aquela criança porque a filha dele assim queria.
Aquilo para aquela filha daquele faraó provavelmente não passava talvez até de um brinquedo, não menosprezando o carinho com que a filha de Faraó tenha cuidado de Moisés. Não é isso, não se trata disso. Eu estou dizendo que o Faraó provavelmente deve ter acolhido Moisés, que não era filho dele, não era filho da filha dele, não era membro da família dele, mas o acolheu porque a filha dele o acolheu, doutor. Só que, veja bem, doutora, o Faraó depois morreu. Moisés saiu dali e foi para um lugar distante, e 40 anos depois ele volta para defender o povo dele. Quando ele volta, doutora, aquele povo que o acolheu na corte já não era mais o mesmo, doutora. E Moisés já passa a ser visto como uma pessoa, digamos, desconhecida dentro da corte, doutora. E é mais ou menos isso que eu estou tentando mostrar a ti, doutora. Hoje a senhora é uma juíza. Seus filhos possivelmente têm até carros blindados e etc. Doutora, seus netos possivelmente não verão isso. Há uma possibilidade de seus netos virem a ser os Joões ninguéms pelo mundo, por aí. Sabe? Então, presta um pouco de atenção a isso, porque o que vocês estão fazendo com o país é insano. Sabe? Vocês estão jogando a população contra a polícia militar. A polícia que sempre tem dado respaldo à população, do jeito dela. Claro que tem maçã podre no meio, doutora. É lógico que tem maçã podre no judiciário, é claro que tem maçã podre no exército, é claro que tem maçã podre na advocacia, é claro que tem maçã podre na política. Agora, isso não faz todo o cesto podre, doutora. Mas vamos tentar trabalhar para que as coisas voltem a funcionar como tem que funcionar. Vamos tentar fazer com que as coisas sigam o caminho da normalidade. Vamos tentar trabalhar de forma que todos possam ver o melhor para o futuro desta nação. Vamos lá, vamos pensar nisso. E você que está ouvindo esse áudio, preste atenção nisso. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. E glória a Deus por mais este dia, por mais esta oportunidade. Um grande abraço a todos.